Esposa do caminhoneiro desaparecer e deixa plano chocante que muda tudo em sua vida. Marcos sempre foi um homem simples. Caminhoneiro, pegava a estrada ao amanhecer, com o sol nascendo ao fundo. Ele tinha uma rotina monótona, mas estava contente com a vida que levava. Até que em uma manhã cinzenta e sombria, ao voltar para casa após uma viagem longa, ele encontrou a porta entreaberta. O coração disparou. Ele a chamou, mas o eco da sua voz foi o único a responder. Dentro da casa, tudo estava em desordem. A mesa da cozinha, cheia de pratos não lavados, um livro aberto no sofá e o silêncio pesado como uma tonelada. Pulsando na garganta, ele percebeu a ausência dela. Sua esposa, Ana, simplesmente tinha sumido. Desaparecido sem deixar rastro. O desespero tomou conta dele. Onde ela estaria? O que havia acontecido? Nos dias seguintes, a busca se tornou sua razão de viver. As noites eram longas e torturantes, cheias de pesadelos e incertezas. O telefone que não tocava, as mensagens sem resposta e sua mente correndo às 1000 por hora. Foi durante essa busca frenética que ele encontrou o diário dela. Estava escondido sob a cama, em um canto escuro, como se tivesse sido abandonado de propósito. Quando abriu as páginas, o choque foi imediato. Cada linha revelava um outro lado de Ana, um mundo que ele desconhecia. Histórias de encontros secretos, sussurros na madrugada e planos que nunca foram revelados. O diário também falava de Renato, o irmão dela, um homem que sempre teve um lugar especial na vida de Ana, mas que tinha um olhar carregado de mistérios. Marcos sentiu um nó na garganta. Ao perceber quão pouco sabia sobre a mulher que amava, você precisa entender, Marcos. A verdade é mais complicada do que você imagina, escreveu Ana em uma das páginas. O que isso significava? O diário estava se transformando em uma teia de mentiras e segredos, e cada palavra fazia-se sentir mais distante. Sua imagem de esposa perfeita se desmoronava, e os fantasmas do passado começaram a assombrá-lo. Ele decidiu encontrar Renato. O olhar do homem era furtivo, e seu jeito de falar dava a impressão de que estava escondendo algo crucial. Conversas tensas e diálogos interrompidos deixavam Marcos frustrado. A cada encontro, parecia que havia mais perguntas do que respostas. Por que Renato se afastava? O que mais ele sabia sobre Ana? Com cada página lida do diário, o pânico crescia. Revelações sobre um antigo escândalo familiar. Algo que parecia conectar todos os envolvidos. A história de desamor, traição e, quem sabe, um crime não resolvido. Marcos se sentia perdido, mergulhado em um labirinto de desconfianças, enquanto o peso da ausência de Ana apertava seu peito como um grilhão. Ele se deu conta de que a verdade poderia ser pior do que o desaparecimento dela. Justamente quando parecia chegar perto da verdade, uma nova descoberta ameaçou desmoronar tudo o que acreditava sobre sua esposa. Uma pista simples, talvez insignificante, mas que o fez questionar sua própria sanidade. Era um pedaço de papel amassado encontrado em um dos bolsos de uma jaqueta antiga dela. Uma frase de um desconhecido. Eu sei o que você fez, Ana. E agora? O que isso significava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Marcos leu aquelas palavras, um frio percorreu sua espinha.
Eu sei o que você fez, Ana. O papel amassado em sua mão se tornou uma bomba relógio, prestes a explodir em sua mente. O que a esposa poderia ter feito? Para quem essa mensagem tinha sido dirigida? O silêncio que pairava na sala parecia zombar dele. Ele respirou fundo, seu coração disparado como um tambor, enquanto as perguntas o consumiam. Decidido, ele decidiu ir até Renato novamente. Apenas mais uma conversa, mais uma tentativa de descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar na casa do cunhado, a inquietude tomou conta. Ele bateu na porta e Renato, aparentemente surpreso, atendeu com um olhar nervoso. Oi, Marcos. A voz tremia, quase sussurrando. Precisamos conversar. Sobre Ana. As palavras saíram rasgadas, uma urgência latente. Renato hesitou, olhando para os lados como se esperasse que alguém o visse. Então, relutante, convidou-o para dentro. A atmosfera estava pesada. O ambiente era igual ao que Marcos se lembrava, mas agora parecia opressivo. Conversas passadas, risadas e jantares compartilhados pareciam ecoar como espectros. Eu encontrei um papel. Começou Marcos, mas Renato o interrompeu, olhos arregalados. Não fale sobre isso. Não é só isso, Marcos. Tem muita coisa que você não sabe. As palavras se despedaçaram no ar. Marcos sentiu seu corpo esquentar. O tom de Renato estava carregado de medo, e isso só aumentou sua ansiedade. O que você quer dizer? O que mais você sabe? Exigiu. Ana, ela não está perdida. Renato hesitou, buscando as palavras. Ela se mandou. Marcos arqueou a sobrancelha, confuso. Mandou para onde? Ela simplesmente sumiu. Renato olhou para o chão, como se estivesse se preparando para revelar uma verdade obscura. Ela saiu de uma maneira que ninguém antecipou. Não era só uma viagem, era algo maior, algo que você não poderia compreender. As palavras ecoaram como um trovão. Na mente de Marcos, ele começou a juntar os fragmentos, uma sensação de traição se formando. Você sabe onde ela está, não sabe? Antes que Renato pudesse responder, o telefone de Marcos tocou, interrompendo o momento tenso. Ele não reconheceu o número, mas atendeu. A voz do outro lado era grave, quase irreconhecível. Marcos, você precisa correr. Não temos muito tempo. Eles estão vindo atrás de você. O mundo de Marcos virou de cabeça para baixo. Ele olhou para Renato, que parecia tão assustado quanto ele. Quem é eles? O que você está falando? A gente não tem tempo para discutir. Eles têm interesse em Ana. E você também se tornou um alvo inadvertido. Faça o que eu digo. O pânico crescia dentro dele. Ele sentia a pressão em seu peito, o terror, misturado com a urgência. Era como se um buraco negro estivesse se abrindo diante dele. Ele olhou para Renato. Os olhos do cunhado estavam cheios de preocupação. As palavras trocadas pareceram vão, perdendo o significado. Eu vou encontrar Ana, declarou Marcos, confrontando Renato. O desejo de correr atrás dela era forte, mas a dúvida o assolava. Não posso deixá-la. Você não entende, Renato gritou, a voz cortante como vidro. Você não conhece os segredos dela. Você pode não sair vivo dessa. Uma sombra de dúvida caiu sobre Marcos, mas a determinação queimava dentro dele. Ele não se importava com os riscos. Precisava de respostas. Então, antes que pudesse fazer qualquer movimento, um barulho alto ecoou do lado de fora. Um carro parando bruscamente, portas se abrindo, vozes desconhecidas gritando. O coração de Marcos disparou. Ele percebeu que o tempo esgotava. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele precisava decidir: entrar em um mundo perigoso em busca de Ana ou se afastar e preservar a própria vida. E tudo o que desejava, todas suas crenças, estavam prestes a despedaçar em um instante. Desesperado, ele pegou a jaqueta e disparou em direção à saída.
Em sua mente, a frase repetia incessantemente: Eu sei o que você fez, Ana. Agora. Ele começava a entender que a verdade poderia ser mais terrível do que a própria ausência dela. Marcos disparou em direção à saída, sua mente girando com a urgência da situação. O barulho do carro do lado de fora se intensificava e a adrenalina o empurrava para fora da casa. Ele não podia perder tempo. Mas antes que conseguisse abrir a porta, o som ensurdecedor o paralisou. Um estrondo, como se algo pesado tivesse colidido com a parede da casa. Os nervos se agitaram dentro dele. A incerteza o envolvia. Marcos, venha! A voz de Renato rasgou o ar tenso, puxando-o de volta para a sala. O que estava acontecendo? Sem tempo para perguntas, ele seguiu Renato, que apontava com a mão trêmula para a janela. Marcos se virou, e o que viu o gelou até os ossos. Um grupo de homens, roupas escuras e rostos cobertos, avançava para a casa. Era claro, eles não estavam ali para negociar. Precisamos sair agora, gritou Renato. Mas antes que qualquer um deles pudesse se mover, o vidro da janela se estilhaçou com o impacto de uma bala. Marcos sentiu um frio na espinha. Aquelas pessoas estavam atirando. Não havia tempo para hesitar. Marcos e Renato correram para a porta dos fundos, o coração batendo descompassado. Mas enquanto corriam, uma voz conhecida os interrompeu. Parem, é uma armadilha. O grito cortou a tensão como uma faca. Era Ana, em pé na porta da frente, os olhos arregalados. O que ela estava fazendo ali? Marcos parou, confuso. Ana, foi tudo o que conseguiu gritar. Mas antes que pudesse ir até ela, Renato agarrou seu braço. Não, você não entende. É perigoso. Ela está aqui, Renato. Deixa em paz. A raiva ferveu dentro de Marcos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sua esposa estava ali, e isso significava que havia uma chance de tudo se resolver. Ana se aproximou, seu olhar nervoso se alternando entre os dois homens. Marcos, você não pode acreditar no que está ouvindo. Tem coisas que você não sabe sobre mim, sobre nós. Sua voz tremia e uma súbita onda de pânico tomou conta dela. Os homens do lado de fora pareciam se aproximar e a pressão aumentava. O que está acontecendo, Ana? Onde você esteve? Por que tudo isso? Marcos perguntou, a angústia estampada no rosto. Ana hesitou, então disse: Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras vieram lentamente, como se cada uma fosse um peso imenso. Eu trabalhei para eles, e você se meteu em algo muito maior do que imagina. A cabeça de Marcos girou. Trabalhou para quem? O que você quer dizer? A sensação de traição e confusão começou a tomar conta dele, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Renato olhou para Ana com uma expressão que misturava preocupação e desespero. Você precisa dizer a verdade. Ana, agora. Ela respirou fundo como se estivesse tomando coragem. Eu fui forçada a me infiltrar. Havia um plano de algo que você nunca soube, e eu precisava saber se você estava em risco. Um desconforto profundo se espalhou pelo peito de Marcos. A porta da frente se estremeceu com um novo golpe. Os gripos e o barulho de péssimas intenções se tornaram claros, e Marcos sentiu que o chão estava escorregando sob seus pés. Ana, por favor, fale a verdade. O que você fez? O que você se envolveu? Sua voz estava carregada de desespero. O momento se estendeu e a realidade começou a desmoronar ao seu redor. O homem que ela havia mencionado, aquele que sabia o que ela fizera, estava bem perto. A ideia de que ele poderia não ser o único alvo era sufocante. Marcos olhou nos olhos de Ana, buscando alguma resposta, mas o que ele viu foi fragmentos de uma mulher que se tornara estranha. O pânico tomou conta quando o barulho do portão ecoou pelo ar e uma sombra se aproximou rápido de onde estavam. Você não deve ter voltado, Ana. A voz é aclarecida e tudo parecia se unir em um único grito de revelação. Você queria acabar com tudo, não é? Agora, você e Marcos vão pagar por isso.
Marcos sentiu o coração afundar. O que isso significava? Estava tudo se desmoronando, e ele percebeu que a verdade que buscava estava prestes a ficar ainda mais obscura. O que ele julgou ser amor pode ter sido uma ilusão, e todas as suas certezas estavam sendo desafiadas em um instante. A tensão era palpável. A voz conhecida que ecoou naquele instante produziu um frio na espinha de Marcos. Você não deve ter voltado, Ana. O homem que havia falado estava agora à porta, uma sombra ameaçadora se delineando com a luz da noite atrás dele. O coração de Marcos disparou, reconhecendo aquele rosto. Era Rafael, o ex-parceiro de Ana. Um homem de quem ele ouvira sussurros, mas nunca o havia visto pessoalmente. O que ele estava fazendo aqui? Marcos, Ana gritou, mas a urgência dela era ignorada. Não acredite nele. Rafael sorriu com um ar de desdém, como se desfrutasse do conflito. Ana, você pensou que conseguiria fugir que nem uma ratinha? A ironia em sua voz cortou o ar como uma faca. Você sabe o que está em jogo. Não tente esconder isso do seu maridão. Marcos sentiu aperto na garganta e o calor da confusão ferver em suas veias. Rafael, o que você quer dela? Oi, Marcos. Para quem você está perguntando? Você está aqui deliciado na sua vida medíocre, enquanto Ana se envolve em algo que poderia destruir os dois a qualquer segundo. Rafael olhou para Ana, como se esperasse que ela o apoiasse. Mas suas feições mostravam uma mistura de desespero e culpa. Desesperado, Marcos olhou para Ana. O que ele está dizendo? Ana, o que está acontecendo? Ana hesitou, a voz falhando. Marcos, eu não posso explicar agora. É complicado. Antes que ela pudesse continuar, outra explosão ecoou do lado de fora. Os disparos aumentaram e Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. Vamos sair, ele gritou, puxando Ana. Mas Rafael os deteve. Você não entende. Isso não é uma simples fuga. Eles estão aqui por ela e começarão com você se você não se afastar. Um som estrondoso, a porta da frente foi arrombada, e instintivamente Marcos se posicionou na frente de Ana. A adrenalina pulsava em seu corpo, a urgência da situação os encapsulando. Quem são eles? Marcos exigiu, a raiva e o medo se misturando em sua voz. Rafael, com um olhar penetrante, respondeu calmamente. As mesmas pessoas que você sempre achou que nunca existiram. Quem acreditou que Ana poderia escapar das garras deles? O que você não sabe, Marcos, é que ela não é apenas sua esposa. O tempo pareceu parar. As palavras de Rafael penduraram-se no ar. O que você está falando? A dúvida e o medo encheram a mente de Marcos, confuso diante daquela revelação. Ela é parte de uma organização maior. E você está no centro do jogo. A menos que você escolha se afastar, ambos estarão em perigo. Ana balançou a cabeça, a aflição estampada em seu rosto. Rafael, para, eu não sou mais parte disso. E você acha que isso os impede de vir atrás de nós? Rafael retrucou, a fúria visível. Nesse exato momento, uma sombra irrompeu pela porta quebrada. Um homem alto, com um olhar destemido, entrou. Ele aparentemente não estava interessado na conversa e se dirigiu diretamente a Rafael. Acabou a brincadeira. Gente, onde está Ana? O mundo virou de cabeça para baixo e Marcos percebeu que tudo o que ele pensava saber estava se desintegrando. As revelações estavam entregues em cadeias de segredos e tudo o que sentia era um nó na garganta. O passado, o presente, tudo levava a um caminho que ele nunca quis seguir. Ana avançou, sua voz trêmula. Eu não tenho nada a ver com isso, só quero ficar segura. Mas a determinação, no olhar do homem que entrara no recinto, parecia indicar que nada disso importava. O ambiente estava prestes a se tornar um cenário de horror. Os ecos de passos apressados se aproximavam,
e Marcos sentiu o calafrio aumentar. O que está acontecendo? Ele gritou novamente. Naquele momento, o mundo se fechava ao seu redor, trazendo um turbilhão de emoções. Uma luz ofuscante cortou a escuridão, e ele se viu no centro de algo inalcançável. A próxima frase de Rafael poderia derrubar o prédio. Marcos, você não é quem pensa que é. E a verdade pode ser a sua condenação. As palavras pairavam na sala, pesadas e implacáveis. Marcos sentiu todo o seu ser se desmoronar em uma fração de segundo. O que isso significava? Quem ele realmente era? Com a presença de inimigos se aproximando, a verdade que ele buscou ardentemente se tornara uma maldição. Já não havia como voltar atrás. As máscaras estavam caindo, e a luz que iluminava sua vida estava prestes a se apagar. Ele só não sabia que o que estava prestes a descobrir reviraria suas crenças, suas esperanças, sua vida para sempre. O que vinha a seguir poderia ser a revelação final ou o ponto sem retorno. Marcos estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você não é quem pensa que é. O ar pesado na sala parecia sufocar todos os presentes. Ele olhou para Ana, em busca de um sinal de que tudo isso era apenas uma mentira, mas as lágrimas que escorriam pelo rosto dela diziam o contrário. Marcos, eu juro que não sabia. Ana começou, mas foi interrompida pelo novo homem que entrara, seus olhos afiados como facas. Não temos tempo para isso. Precisamos sair agora, ou todos nós vamos morrer. A urgência na sua voz ressoou, como se ele fosse a única âncora em meio àquele caos. Rafael apertou os punhos, seu olhar fixo em Ana. Você fez isso por nós, Ana. Não pode se afastar agora. Por nós, Marcos gritou, a confusão se transformando em raiva. Ela é minha esposa. Que jogo você está jogando, Rafael? Ana avançou, tentando intervir. Marcos, isso é maior do que nós. Mas antes que pudesse concluir, o homem desconhecido disparou uma frase que cortou o ar. Você precisa entender a verdade, Marcos. Você é parte do plano. Não podemos. Uma explosão interrompeu suas palavras. Frampton voou pelos ares enquanto uma fumaça densa se espalhava, engolindo o que restava da sala. Gritos e passos pressurosos oriundos de fora reviraram o ambiente, e o que era um cenário de desespero agora se tornava um pesadelo real. Nesse momento, tudo aconteceu em um turbilhão. Marcos puxou Ana, empurrando-a em direção à porta dos fundos, mas os homens de roupas escuras agora invadiam a casa, suas silhuetas ameaçadoras contornando os destroços. Ana! Gritaram. Você não deveria ter voltado. Quem são vocês? Marcos rosnou, sua mente correndo em busca de respostas, mas havia uma intensidade no olhar deles, uma certeza de que não estavam somente ali para intimidar. Ana, com pânico, gritou. Eu não tô mais com vocês. Preciso ficar com Marcos. Mas outra explosão, ainda mais próxima, atirou Marcos para trás, fazendo-o esmagar contra a parede. A sensação de perder o controle o dominava. Ele se levantou rapidamente, os pensamentos turbilhonando dentro de sua cabeça. Em meio à fumaça, ouviu os gritos ecoando e um som que parecia vir de Rafael. Você não pode fazer isso, Ana. Você já está muito dentro. Eles vão acabar com você se você não... E então, com um golpe inesperado, o chão sob eles tremeu enquanto algo rosnava. Não era um homem, mas um carro. Um carro com a logomarca de uma das maiores corporações que ele conhecia, conhecida por seus métodos de eliminar qualquer um que se opusesse a seus interesses profundamente enraizados. A verdade começou a se desenrolar na mente de Marcos como um filme assustador. Ana não era uma simples mulher. Onde está a sua verdadeira identidade? Ele perguntou, o medo transformando-se em algo muito mais destrutivo. Ana olhou para ele, a verdade brilhando nas lágrimas que escorriam. Marcos,
Eu não sou apenas Ana. Eu sou uma agente infiltrada nesse jogo. Meu nome verdadeiro é Sofia. As palavras atingiram Marcos como uma bomba. O chão desapareceu debaixo dos seus pés. Você sempre soube, não é? Rafael disse, a ironia em sua voz cortante. Você estava apenas esperando a hora certa para revelar tudo. Marcos piscou, tentando compreender. Tudo o que ele construíra com Ana estava se desmoronando. Sofia, por que você fez isso? Por que mentiu para mim? Era para te proteger. Eu me envolvi mais do que o planejado. Eles estão atrás de mim, Marcos, e se você souber da verdade, você também estará em perigo. Mas antes que ele pudesse processar a gravidade de tudo, o carro que havia se aproximado parou, e uma figura gigantesca saiu dele. O homem era musculoso, uma expressão ferina e uma pistolinha na mão. Acabou, Sofia. Venha conosco e nada de mal vai acontecer. Ou vamos acabar com tudo aqui. Marcos ficou sem palavras. O que mais poderia acontecer? Ele sentia como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A revelação do verdadeiro nome de Ana, ou melhor, Sofia, foi como uma faca afiada atravessando seu coração. Ele mal conseguia respirar. A sala estava tão carregada de tensão que parecia que o próprio ar estava se acumulando a cada segundo. Ana, ou Sofia, olhou nos olhos de Marcos. Eu sempre amei você. Não importa quem eu seja. Por favor, confie em mim. Era o pedido mais sincero que ele já ouvira, mas a confusão o dominava. Confiança? O que era isso agora? O homem musculoso começou a se aproximar e o tempo estava se esgotando. Marcos precisava decidir. A verdade era mais pesada do que ele imaginava. E o caos se acercava cada vez mais. Em meio a tudo isso, um pensamento o atingiu como um raio. O que você fez, Ana, Sofia? O que está realmente acontecendo? E a resposta estava prestes a abalar não apenas o mundo deles, mas também a própria essência de quem Marcos realmente era. Xícaras que iriam surgir e mudar tudo radicalmente. Ele só não sabia que neste instante, logo após a revelação, um segundo grupo de homens ocupara a parte de trás da casa, prontos para fechar o cerco. O que se desenrolava a seguir era um mistério que desafiava sua própria existência. Marcos estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você não é quem pensa que é. O ar pesado na sala parecia sufocar todos os presentes. Ele olhou para Ana, em busca de um sinal de que tudo isso era apenas uma mentira. Mas as lágrimas que escorriam pelo rosto dela diziam o contrário. Marcos, eu juro que não sabia. Ana começou, mas foi interrompida pelo novo homem que entrara, seus olhos afiados como facas. Não temos tempo para isso. Precisamos sair agora, ou todos nós vamos morrer. A urgência na sua voz ressoou, como se ele fosse a única âncora em meio a aquele caos. Rafael apertou os punhos, seu olhar fixo em Ana. Você fez isso por nós, Ana. Não pode se afastar agora. Por nós? Marcos gritou, a confusão se transformando em raiva. Ela é minha esposa. Que jogo você está jogando, Rafael? Ana avançou, tentando intervir. Marcos, isso é maior do que nós. Mas antes que pudesse continuar, o homem desconhecido disparou uma frase que cortou o ar. Você precisa entender a verdade, Marcos. Você é parte do plano. Não podemos. Uma explosão interrompeu suas palavras. A porta da frente voou pelos ares, enquanto uma fumaça densa se espalhava, engolindo o que restava da sala. Gritos e passos pressurosos, oriundos de fora, reviraram o ambiente. E o que era um cenário de desespero, agora se tornava um pesadelo real. Nesse momento, tudo aconteceu em um turbilhão. Marcos puxou Ana, empurrando-a em direção à porta dos fundos. Mas os homens de roupas escuras agora invadiam a casa, suas silhuetas ameaçadoras contornando os destroços. Ana, gritaram, você não deveria ter voltado.
Quem são vocês? Marcos rosnou. Sua mente correndo em busca de respostas. Mas havia uma intensidade no olhar deles, uma certeza de que não estavam somente ali para intimidar. Ana, com pânico, gritou: Eu não estou mais com vocês. Preciso ficar com Marcos. Mas outra explosão, ainda mais próxima, atirou Marcos para trás, fazendo-o esmagar contra a parede. A sensação de perder o controle o dominava. Ele se levantou rapidamente, os pensamentos turbilhonando dentro de sua cabeça. Em meio à fumaça, ouviu os gritos ecoando, e um som que parecia vir de Rafael. Você não pode fazer isso, Ana. Você já está muito dentro. Eles vão acabar com você se você não. E então, com um golpe inesperado, o chão sob eles tremeu enquanto algo rosnava. Não era um homem, mas um carro. Um carro com a logomarca de uma das maiores corporações que ele conhecia, conhecida por seus métodos de eliminar qualquer um que se opusesse a seus interesses profundamente enraizados. A verdade começou a se desenrolar na mente de Marcos como um filme assustador. Ana não era uma simples mulher. Onde está a sua verdadeira identidade? Ele perguntou, o medo transformando-se em algo muito mais destrutivo. Ana olhou para ele, a verdade brilhando nas lágrimas que escorriam. Marcos, eu não sou apenas Ana. Eu sou uma agente infiltrada nesse jogo. Meu nome verdadeiro é Sofia. As palavras atingiram Marcos como uma bomba. O chão desapareceu debaixo dos seus pés. Você sempre soube, não é? Rafael disse, a ironia em sua voz cortante. Você estava apenas esperando a hora certa para revelar tudo. Marcos piscou, tentando compreender. Tudo que ele construíra com Ana estava se desmoronando. Sofia, por quê? Você fez isso? Por que mentiu para mim? Era para te proteger. Eu me envolvi mais do que o planejado. Eles estão atrás de mim, Marcos. E se você souber da verdade, você também estará em perigo. Mas antes que ele pudesse processar a gravidade de tudo, o carro que havia se aproximado parou e uma figura gigantesca saiu dele. O homem era musculoso, uma expressão ferina e uma pistolinha na mão. Acabou, Sofia. Venha conosco e nada de mal vai acontecer. Ou vamos acabar com tudo aqui. Marcos ficou sem palavras. O que mais poderia acontecer? Ele sentia como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A revelação do verdadeiro nome de Ana, ou melhor, Sofia, foi como uma faca afiada atravessando seu coração. Ele mal conseguia respirar. A sala estava tão carregada de tensão que parecia que o próprio ar estava se acumulando a cada segundo. Ana ou Sofia olhou nos olhos de Marcos. Eu sempre amei você, não importa quem eu seja. Por favor, confie em mim. Era o pedido mais sincero que ele já ouvira, mas a confusão o dominava. Confiança? O que era isso agora? O homem musculoso começou a se aproximar, e o tempo estava se esgotando. Marcos precisava decidir. A verdade era mais pesada do que ele imaginava, e o caos se acercava cada vez mais. Em meio a tudo isso, um pensamento o atingiu como um raio. O que você fez, Ana? Sofia? O que está realmente acontecendo? Então, um disparo ecoou dentro da sala, e todo o corpo de Marcos congelou. Ele virou a cabeça e viu um homem de terno, escuro, com um olhar sombrio, segurando uma arma fumegante. Desculpe pela confusão, Sofia, mas você sabe que não tinha outra opção. Marcos ficou chocado. Você também conhece ela? Quem é você? Mas antes que pudesse obter uma resposta, o homem disparou novamente contra Rafael, atingindo-o no ombro. O grito de dor ressoou e a confusão reinou. As balas voavam, ecos de medo preenchiam o ar e a sala estava cheia de gritos e fumaça. Ana, ou Sofia, sobressaltou-se e gritou: Não, você não pode! Mas o homem já estava em movimento, direcionando sua arma novamente.
Marcos, sem pensar, se jogou na frente de Ana. O impacto foi brutal. Ele sentiu uma dor lancinante, enquanto as balas cortavam o ar e a verdade do mundo que conhecia se desvanecia. Por favor, não, ele gritou, e a luz ao seu redor se dissipou. E em um último momento de claridade, ele viu uma expressão horrorizada no rosto de Ana Sofia. Mas ao mesmo tempo, uma sombra se formava atrás dela. Uma revelação que faria seu mundo desmoronar ainda mais. Alguém conhecido, alguém que Marcos nunca esperaria ver ali. A própria mãe dele, que havia partido anos atrás. Marcos, você precisa saber de tudo. É a única forma de sairmos vivos. Com a mente esmagada pela dor e a confusão crescente ao seu redor, Marcos segurou com força a mão de Ana, ou Sofia. Ele não sabia mais em quem confiar. Enquanto o caos continuava, ele percebeu que a verdade que buscava estava emaranhada de uma forma que nunca poderia imaginar. A vida que conhecia nunca mais seria a mesma. E ele tinha que descobrir o motivo pelo qual a mãe estava ali, no epicentro de uma história de traições que ainda estava por vir. A última coisa que viu foram os olhos de Ana, cheios de desespero, enquanto o mundo ao redor deles desabava em um turbilhão de segredos e promessas quebradas. Marcos sentiu a dor se espalhar pelo seu corpo, enquanto a realidade se desenrolava como um pesadelo. A presença de sua mãe, que acreditava estar morta, o atingiu com força. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios como um lamento. A confusão tomou conta. Como você está aqui? A mente girava, a visão turva de tantas revelações. Marcos, isso é mais complicado do que você imagina, ela respondeu, os olhos cheios de preocupação. A adrenalina corria como fogo em suas veias. O caos ao redor se intensificava, com o som de gritos e tiros aumentando. Precisamos ir, mas você precisa entender a verdade primeiro. Ana, ou Sofia, parecia paralisada. A dor nos olhos dela refletia a luta interna. Marcos, confie nela. Ela pode te ajudar, mas precisamos agir. A urgência em sua voz ecoava na sala. Antes que qualquer um pudesse se mover, outro homem surgiu na entrada, uma presença imponente com uma arma na mão. Deixe a garota em paz. Ele olhou nos olhos de Ana e depois para Marcos. Você não deveria estar envolvido nisso, garoto. Marcos sentiu o ar faltar. Envolvido em quê? O que está acontecendo? A agonia nas palavras denunciava seu desespero. Esse novo homem estreitou os olhos, esperando por uma resposta. Ana, é hora de você decidir. Fique conosco e lute. Nós temos uma chance. Ou você fica com ele e arrisca tudo. O tempo parecia parar. Marcos piscou, o coração acelerado. Um dilema tão profundo e angustiante. Ana, ou Sofia, olhou para os dois homens. O pânico nos olhos dela se misturou à determinação. Eu não posso deixar Marcos. Ele não merece isso. Com um movimento rápido, o homem muscular disparou a arma em direção a um dos invasores. O tiro ecoou como um trovão, mas não antes que uma sombra emergisse de uma esquina. Outro atacante, surgindo do nada, agarrou a mãe de Marcos e a puxou para longe. Mãe! Ele gritou. A verdade estava diante dele em um instante. Nunca esteve tão próximo e tão longe ao mesmo tempo. A confusão se transformou em ação desenfreada. Os gritos, os sons de uma luta e a batalha de emoções contrastantes preenchiam o ambiente. Rafael, ferido, tentava se levantar, enquanto o novo homem lutava. Conta aos outros. No meio desse caos, Ana, ou Sofia, olhou para Marcos e seu olhar se transformou. Marcos, por favor, escute. A verdade é que sua mãe e eu são partes de uma operação muito maior. Suas identidades, tudo o que você achava que sabia, é um disfarce. Marcos ficou sem palavras.
a mente empolvorosa. Um disfarce? O que você está dizendo? As palavras dela pareciam um quebra-cabeça insano. Estamos em um jogo enorme e você nunca percebeu, disse sua mãe, a voz trêmula. Você é a peça central, Marcos. Sua vida sempre esteve ligada a isso. Um estrondo ecoou e os homens de terno escuro começaram a entrar, cercando todos os lados. Era uma cerco mortal. Chegou a hora, Sofia, gritou um deles. Você vai pagar por tudo. Não, não pode ser. A lágrima escorregou pelo rosto. Diana, detesto isso. Nunca quis que você se metesse nesse mundo. Marcos olhou para a mãe, uma fraqueza crescendo dentro dele. Eu nunca soube de nada. O que vocês estão me escondendo? A verdade pesava como chumbo. Ele não tinha coragem de acreditar na revelação. Nesse instante, uma explosão de imagens o atingiu com força, como se tudo tivesse se concretizado. A mãe dele encarando os perigos que o cercavam. Ana, ou Sofia, conectada a perigos maiores. Quem sou eu? O que vocês me tornaram? A voz soou como um grito no abismo, à beira da libertação. Mas antes que alguém pudesse responder, um disparo cortou o ar. O eco soou, e na fração de segundo em que tudo se desenrolava, Marcos viu um corpo caindo. Não qualquer corpo. Era o corpo de sua mãe. Um segundo. Um único. Segundo em que o mundo dele desabou. Não, ele gritou ao ver a vida escorregar de suas mãos. As lágrimas explodiram, e a realidade se transformou em um turbilhão desesperador. Ana gritou seu nome, mas tudo o que ele sentia era a dor. Por que isso está acontecendo? Enquanto o caos reinava, Marcos olhou de volta para Ana. O olhar dela era uma mistura de amor e determinação, mas também de culpa. O nó na garganta dele doía mais do que qualquer ferida visível. Ele se aproximou, movido por um impulso. Nós precisamos nos afastar, precisamos nos salvar. Mas o caminho à frente estava inexplorado, e essa verdade devastadora seria apenas o começo. A vida deles estava furiosa em um abismo, e a luta estava apenas começando. O peso daquela revelação, da morte, do jogo fatídico, os envolvia. E as sombras se aproximavam. O que viria a seguir era completamente desconhecido, perigoso e tinha o poder de mudar tudo, novamente. Marcos sentiu a dor e o pânico crescendo dentro dele. Mãe! A voz saiu fraca, como se cada sílaba fosse um grito de desespero. Ele não conseguia acreditar no que via. O corpo dela caindo lentamente, como se tudo estivesse em câmera lenta. Mãe, não! O chão sob seus pés parecia se desintegrar, e a sala estava cheia de gritos e caos. Ana, ou Sofia, ficou em choque também, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Marcos, eu... Mas ele não podia ouvir. A visão dele se tornou embaçada, e o mundo ao seu redor girava como um furacão. Ele se lançou na direção da mãe, tentando segurá-la, mas os gritos e disparos o cercavam. Ela não. Pode ir assim. Ele sentia sua voz falhar, um nó se formando na garganta. O que acontecia? Tudo parecia uma ilusão, um pesadelo surreal do qual não conseguia despertar. Precisamos sair. A voz de Ana o trouxe de volta à realidade. Marcos, agora! O som dos invasores se aproximando fez a adrenalina voltar a borbulhar dentro dele. Mas ele não podia apenas deixar sua mãe ali. Mãe, segure-se firme. Ele não tinha ideia se ela poderia ouvir, ou se ainda estava com vida, mas não havia tempo. Ana puxou Marcos pelo braço. Temos que correr. E ele a seguiu, a sensação de perda pesando como chumbo em seu peito. Eles se dirigiram para a porta dos fundos, mas o resto da casa estava em desordem. Ali, a saída. Ana apontou para um caminho lateral, mas um barulho ensurdecedor encheu o ar. A porta da sala de estar foi arrombada, fazendo com que pedaços de madeira voassem por toda a parte. Vamos! Marcos hesitou apenas um segundo, mas foi o suficiente para que um dos homens entrasse pela porta. Ele olhou para eles com um sorriso cínico.
sua arma levantada. Ninguém sai daqui! A voz dele era tão gelada quanto seu olhar. Marcos sentiu o desespero crescendo. Nós precisamos sair, ele gritou, e como um instinto, se colocou entre Ana e o homem. Mas Ana estava mais rápida. Com uma determinação feroz, ela se virou e atacou. O que era isso? Você não pode me parar. A agilidade dela era surpreendente. Com um golpe rápido, ela desarmou o homem e fez uma manobra impressionante. O homem caiu, mas Marcos não teve tempo para processar a cena. Eles correram pelo corredor, mas as sombras o seguiam como um pesadelo persistente. Tem alguém atrás de nós! Ana gritou, e as vozes e passos se aproximavam. Eles tomaram um desvio inesperado e se encontraram em um quarto apertado, a porta se fechando atrás deles. O coração de Marcos pulsava freneticamente. E agora? Calma, precisamos pensar, Ana disse, mas a tensão no ar era palpável. O som do estrondo na porta se aproximava. Marcos, se eles te pegarem, não terá como. Foi nesse momento que a verdade se desdobrou com um peso imenso. Ela não era só uma agente. Ela conhecia algo que poderia mudar tudo. Marcos, existe mais sobre você do que você imagina. As palavras dela se arrastaram no ar como uma bomba relutante. Ele a olhou, a confusão em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, a porta foi arrombada, os homens invadindo o espaço com uma ferocidade impressionante. Agora é tudo ou nada, Ana. O líder gritou e o olhar dele era de determinação impiedosa. Ana, com um olhar decidido, puxou um dispositivo do bolso. Eu não posso deixá-los levar você, Marcos. Sem hesitar, ela acionou algo. Não, o que você está fazendo? O pânico tomou conta, e no instante seguinte, um brilho intenso iluminou o quarto. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e Marcos viu sua vida passar diante de seus olhos. O que aquilo significava? Um flash, uma explosão e tudo se apagou. Quando a consciência voltou, Marcos estava deitado no chão, com a luz quase ofuscante. Ele se levantou lentamente, os sons do caos ainda ressoando ao longe. Ele olhou ao redor, e a cena era um olhar de horror. Onde estava Ana? O pavor tomou conta. De repente, ele percebeu algo no canto do olho. Era uma sombra conhecida. Mãe? A voz falhou, mas não tinha certeza do que estava vendo. Afinal, não era possível. Sua mãe tinha morrido, mas a figura se tornou mais nítida enquanto se aproximava. Era ela, viva. Marcos. As palavras soaram como um sussurro, mas a expressão dela revelava o peso de segredos nunca ditos. Ele não conseguia acreditar. Como? Você está viva? O coração dele disparava. Tudo o que pensou saber estava ruindo de novo. Havia coisas que você não sabia, sua mãe disse. Os olhos brilhantes, com dor e arrependimento. Marcos se sentiu sendo puxado para o abismo. A verdade é que neste mundo, nada é o que parece. O chão, sob ele, parecia tremular. Você realmente me deixou viver isso tudo apenas para me dizer agora. As palavras eram carregadas com toda a frustração que ele sentia. E o que Ana, ou Sofia, realmente era? Que ele estava cercado por traição e mentiras. Nesse momento, tudo fez sentido, mas com uma profundidade incalculável. O que está acontecendo? Ele sentiu sua respiração acelerar. Ele não estava apenas em perigo por causa de Ana, mas por causa de algo muito maior, algo que abarcava suas origens, suas identidades e o peso do destino que se aproximava. As sombras estavam se fechando, e Marcos percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E a revelação da vida na qual ele estava enredado prometia ser mais devastadora do que poderia imaginar. O que a sua mãe e Ana realmente escondiam poderia custar a vida de todos, e ele logo precisaria escolher de que lado estava. Marcos estava paralisado.
A imagem da mãe caindo em um mar de sombras e mentiras se fixou em sua mente. Mãe! Ele gritou novamente, sua voz ecoando em desespero. Mas ela estava ali, viva. A realidade girou como um carrossel confuso. E o que confirmou era uma verdade devastadora. Ana Sofia estava ao seu lado, o rosto pálido, os olhos expandindo em compreensão. Marcos, nós precisamos. Mas antes que ela pudesse terminar, um som retumbou na porta, interrompendo todo o ar ao redor deles. O novo homem que havia entrado, robusto e ameaçador, olhou para a direção deles com um sorriso de desdém. Você não sabe o quanto isso tudo é mais complicado do que parece, disse ele com a voz firme. Vocês nunca deveriam ter voltado. Marcos sentiu um frio cortar sua espinha. Do que você está falando? O desespero havia se transformado em uma pressa inquietante. Ele olhou para Ana, buscando respostas que pareciam tão distantes. Havia algo macabro no ar, algo muito mais sombrio do que tinha imaginado. Você precisa entender, Marcos. A voz de sua mãe soou triste, repleta de preocupações. Este não é um simples sequestro ou um jogo de espionagem. É muito maior e está muito próximo de vocês. Ana começou a caminhar em direção à porta, mas o homem a interrompeu, empurrando-a para trás. Não, não, não. Você não vai a lugar algum, a não ser que queira se juntar a eles. Ao pronunciar essas palavras, uma expressão estranha passou por seu rosto. Era como se ele estivesse além do medo. Ele parecia saber que havia algo, mas Marcos olhou para o rosto do homem, tentando ver o que realmente se escondia por trás daquela fachada. Quem são eles? Perguntou, a voz trêmula. O homem sorriu cruelmente. Você realmente não sabe? A organização a qual Ana, quer dizer, Sofia, pertencera. Você é uma chave, Marcos. Um acesso que eles precisam. E agora que você está mais uma vez perto dela, você também está no jogo. A confusão tomou conta de Marcos, intercalada com um pouco de raiva. O que você está dizendo? Que eu sou parte disso? Isso é loucura! Ana, ou Sofia, abrindo a boca para protestar, mas uma luz ofuscante surgiu atrás dela. E sem aviso, uma porta se abriu, revelando um corredor escuro. Daí, emergiram figuras encapuzadas, uma por uma, formando um círculo ameaçador ao redor do grupo. Não podemos deixar que eles escapem, gritou uma das figuras, e o toque de sua voz soava como um eco de lealdade inabalável. Completem o plano, precisamos deles. Neste momento, Marco sentiu que o chão escorregava debaixo de seus pés. A vida dele estava se desenrolando em camadas, e tudo que pensou que sabia sobre sua existência se precipitava em um abismo imensurável. Uma revelação inerte surgiu em sua mente, algo que o assustava. Quem era ele, realmente? O que Ana, Sofia, havia feito? Marcos, escute, a voz de Ana cortou como uma lâmina. Eu quero que você saiba que tudo isso foi para te proteger, e a nossa história. Ela hesitou, a tristeza nos olhos. Mas seu legado vai além do que você pode imaginar. É preciso que você aceite quem você é. Quem eu sou, ele gritou, incapaz de conter o pavor. E de repente, a conexão do passado o atingiu como um raio. Ele não era apenas um caminhoneiro simples. Havia algo mais que ligava a sua vida àquela organização. Algo em seu sangue. E então, na fração de segundos antes de tudo mudar, a figura do homem musculoso se virou, e uma série de tiros ecoou através do corredor. Um deles atingiu uma das figuras encapuzadas, e o chão se encharcou de um vermelho intenso. O que ocorreu a seguir, dentro daquele espaço, foi um turbilhão de gritos e movimento. Marcos e Ana se entreolharam, o horror em seus rostos, e no meio do caos, Ana gritou: Marcos, você precisa correr. Era mais um desses momentos onde o tempo parecia trair a realidade, mas de repente,
A verdade do que estava prestes a ser revelada pesava sobre eles como um fardo. Apenas quando Marcos tomou a decisão de perseguir o homem que tinha alertado, uma luz ofuscante emergiu novamente. E foi nesse instante, na dramática urgência do momento, que a verdade sobre a verdadeira natureza dele foi revelada. Ele não era apenas um caminhoneiro, mas o último descendente de uma linhagem impositiva. Parte de um legado que seria tanto uma bênção quanto uma condenação. Assim, enquanto o redemoinho de conflito se desenrolava diante deles, uma nova tensão pairou no ar. E isso fez o coração de Marcos acelerar. Não apenas pela iminente ameaça à sua vida, mas pela revelação inquietante da identidade dele. O jogo estava apenas começando. Marcos mal teve tempo de processar tudo o que estava acontecendo. A dor da perda da mãe ainda estava fresca, mas a urgência o cercava como uma tempestade. Ana Sofia olhou para ele, os olhos arregalados em um misto de medo e determinação. Marcos, precisamos sair agora. Enquanto o tiroteio continuava, os homens encapuzados se moviam rapidamente, um olhar feroz em cada rosto. O som das balas ricocheteando nas paredes parecia um pesadelo sem fim. Para onde? Ele respondeu, o coração pulsando descontrolado. O caos tornava tudo confuso. Aquela porta! Não podemos ficar aqui! Ana gritou, puxando-o para o corredor escuro. Marcos hesitou, um sentimento dark envolvendo-o. E se ela estiver armada? E se ela não quiser me deixar? Mas Ana olhou para ele de um jeito que fez seu coração parar. Confie em mim, por favor. É a única chance que temos. A coragem dela era contagiante. Ele puxou-a para junto de si e foram em direção à porta. Mas a imagem da mãe ainda o atormentava. Precisava saber a verdade. Não poderia simplesmente esquecer. Eles chegaram à porta e a empurraram. Mas estavam na boca de um novo pesadelo. O corredor se abria para um espaço amplo, iluminado apenas por flashes de luz que pareciam trazer má sorte. É aqui! Ana exclamou, indicando uma escada que levava a um andar inferior. A tensão no ar era implacável. Com um nó na garganta, Marcos desceu rapidamente, o eco dos passos pesados atrás deles. No fundo da escada, havia uma porta mais pesada, feita de metal. Aqui, Ana disse novamente, mas um tiro silvou perto, fazendo-o se encolher. Vamos, rápido! Ele empurrou a porta, e os dois se lançaram para dentro. O que encontraram era um pequeno escritório, repleto de papéis e caixas. O que é isso? Marcos indagou, observando o lugar com a mente girando. O esconderijo deles? Alguma coisa aqui pode nos ajudar a entender o que realmente aconteceu? Esses documentos. Ana começou a olhar os papéis, mas antes que pudesse continuar, a porta do escritório foi arrombada com um estrondo. Eles estão aqui, Marcos gritou, e Ana rapidamente pegou uma caixa cheia de documentos. Eu tenho que ver isso. Não temos tempo, precisamos sair. Ele estava em choque, mas a expressão de Ana era de foco e determinação. Com a porta sendo aberta, Marcos puxou Ana para o fundo do escritório, onde algo estava brilhando. O que é aquilo? Lá, em um canto, havia um objeto, uma espécie de pendrive com também uma chave de segurança. Isso é o que precisamos. Ana fez menção de pegá-lo, mas neste momento o som de passos pesados invadiu o ambiente. Marcos, cuidado! Ana gritou enquanto uma sombra se aproximava. Era um dos homens encapuzados, o olhar fixo em Marcos. Saia da frente, vou resolver isso. Ele não estava preparado, mas o instinto o fez agir. Em um movimento rápido, ele atingiu o homem, e neste instante o mundo pareceu parar. O impacto fez o homem se desequilibrar, e com isso, Ana aproveitou a chance. Ramos! Antes que pudessem sair, gritos ecoaram do corredor. A luta estava se intensificando, e o lugar estava se transformando em um campo de batalha.
Marcos e Ana correram em direção à saída, mas no fundo, a sensação de que tudo ainda estava em jogo não o deixava. O peso da verdade, do que estava por trás de toda aquela situação, pesava nas costas dele. Esse mistério, como poderia acabar? Enquanto saíam para a rua, ao ver a luz do sol, um cara, que parecia mais um segurança do que um inimigo, apareceu. Precisamos ir, eles vêm, disse com um tom urgente. Marcos olhou para Ana, a respiração entrecortada. O que fazemos agora? Confiar nele, disse ela, a mesma determinação que ele viu pela primeira vez. É tudo ou nada agora. Os três seguiram, e a sensação de que o jogo ainda não havia terminado os acompanhava. Marcos olhou para trás rapidamente, e por um instante sentiu a sombra se aproximando. Esse filme estava longe de ser o fim. A vida deles nunca mais poderia ser a mesma, e novas pistas pareciam surgir a cada passo. Vamos, ele gritou, a adrenalina correndo nas veias, mas a questão que ficou ecoando na mente, cada vez mais forte, era: quem realmente era ele? E o que aconteceria em seguida? Agora, mais do que nunca, Marcos estava pronto para enfrentar a verdade. E o que viria a seguir mudaria suas vidas para sempre. Se você está aqui e gostou dessa história incrível, precisamos falar sobre o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum dos próximos desdobramentos envolventes. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo essas histórias para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que poderá acontecer a partir daqui. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!